Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui mais uma vez nessa área verde aqui para gravar um vídeo. E hoje eu quero falar uma coisa bem interessante. Se as coisas não estão dando certo para você, não fica pensando que o universo está conspirando contra você. Que existe um Deus que está conspirando você ou alguém. Até pode ter pessoas, talvez, pessoas prejudicando você. Principalmente se você abrir o bico. Se você falou dos seus projetos para pessoas que você não deveria ter falado. Porque na verdade, eu sempre fui da opinião que a gente surgiu aqui meio por acaso e que o planeta era hostil à vida. Depois, por quê? Porque existem furacões, terremotos, maremotos e raios, tanta coisa, né? Camada de ozônio e tal, tanta coisa que prejudica a gente. E o Sakane, que é um cientista, que tem mais conhecimento que eu, ele disse que o universo é hostil à vida. E que nós estamos aqui por acaso. Então não existe ninguém preocupado com você. Se você acha que teus familiares não estão preocupados com você, teus pais, teu marido, tua esposa, teus filhos, teu irmão, na verdade ninguém realmente se preocupa com você. Se você quiser vencer na vida, você tem que vencer todas as adversidades. E se você não está dando certo, é porque alguma coisa existe de errado em você ou no conteúdo que você está fazendo. Não é o universo que está conspirando contra você, é o universo que não quer que você vença. Eu estou falando isso por experiência própria, porque nada do que eu faço dá certo. Mas eu já me convenci que não existe um universo contra a minha pessoa. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tenha alguma coisa para fixar ali. Tem um buraco ali e só existe um parafuso que funciona ali. Ou você tem uma caixa de 5.000 parafusos. Nesses 5.000 existem 5 que encaixam ali, que são exatamente para aquele furo, foram feitos para aquele buraco ali. E qual é a chance que você tem de você botar a mão aquela caixa com aqueles 5.000 parafusos e pegar exatamente o parafuso que você precisa? As chances são muito pequenas, eu teria que ser matemático então, para calcular. Mas a gente não precisa se preocupar com estatística, elas são muito pequenas, mas não é zero, não é zero. Pode dar o acaso de você, o primeiro parafuso que pegar, ser exatamente aquele que você precisa. Mas se não for, você vai ter que pegar outro, e de repente você tem que pegar, revirar todos eles e de repente depois de alguns dias você vai conseguir achar. Mas se existe um parafuso ali, um único que seja, que vai servir para aquele buraco, você vai achá-lo. Mas vamos imaginar que não existe. Então, existem pessoas, se você for olhar no YouTube, você vai ver que elas fizeram um vídeo e pimba, deu certo, viralizou, ganharam um monte de inscritos com um vídeo, elas conseguiram monetizar o canal. Depois elas foram fazendo outros e o canal cresceu. Tem muitos também que fizeram um vídeo que viralizou e depois nunca mais fizeram nenhum vídeo que deu certo. Só virou porcaria, não conseguiram sucesso. Mas as chances existem. Qualquer ramo que você for escolher, a chance existe. Esse tempo eu estava assistindo o canal de um filósofo ateu e ele estava dizendo assim que no YouTube existe espaço para todo mundo. Estava explicando o caso dele. Ele é ateu, ele é polêmico, ele crítica, ele xinga. Mesmo assim ele tem bastante inscritos, tem visualizações. Claro que existem. Se você quer um canal realmente para ganhar dinheiro, então você tem que escolher um produto, um tipo de vídeo que viraliza com facilidade, que o público realmente procure. Se você fizer um canal de ateu, que nem existe alguns, tá, você vai de repente ter 3.000 visualizações, alguns com 30.000, mas dificilmente você vai ter todos os vídeos com 100.000 visualizações. Quando surgiu aquela polêmica do Bolsonaro, que se elegeu, eu nunca soube assim o que era direita, o que era esquerda. Então ali que eu comecei a focar realmente nisso. Quando eu morei em Porto Alegre, há muitos anos, eu disse para um colega que eu não votava no partido, que eu votava no candidato. E ele me disse que eu estava errado, que você tinha que saber qual é o programa do teu partido, do partido do candidato, para saber se ele combinava o programa com o que se esperava da vida. Ele assim, porque cada partido tem que ter um programa. Então ele explicou, ele era muito ligado aos Estados Unidos. Ele não que ele quisesse morar nos Estados Unidos, mas ele conhecia pessoas que eram de lá. Então ele tinha muita visão política, uma visão que eu não tinha, né? Ele explicou que lá eles focam muito nisso, o que o partido prega, qual é a ideia do partido. Então você vai votar no candidato daquele partido que você prega. Mesmo que seja um candidato não tão bom, mas ele é obrigado a seguir a linha daquele partido. Ele vai divergir algumas coisas, mas no geral ele vai votar a favor daquele partido. Então no Brasil a gente não tinha muito isso, né? Com a ascensão do Bolsonaro, surgiu essa polarização, né? Direita e esquerda. Aí que eu fui procurar para ver, então eu entendi que de certa forma eu sou de esquerda,
mas não comunista. Eu nunca consegui aceitar o comunismo. Eu acho assim que o comunismo, a ideia dele é boa, mas ele tira a individualidade da pessoa. Vai ser todo mundo igual, todo mundo nivelado por baixo, ninguém vai passar fome, mas ninguém vai ter um apartamento de luxo, ninguém vai ter um grande conforto, você vai ter um lugar para morar e pronto, você não vai passar fome, não vai morar na rua e tal, mas tudo bem. Mas você não pode escolher o tipo de moradia que você quer, você não pode escolher o tipo de roupa que você quer, de calçado que você quer, o estilo de vida que você quer. Eu, por exemplo, eu estou 100% insatisfeito com o estilo de vida que eu tenho hoje, né? Eu tenho cultura, eu sou criativo e tal, mas eu estou 100% satisfeito. E o que eu estou fazendo? Eu estou tentando chegar lá, estou tentando atingir o estilo de vida que eu gostaria de ter. Então por isso eu digo, né, não tem o universo conspirando contra a minha pessoa. Se nenhum vídeo meu viralizou, tem um vídeo aqui no canal que eu consegui 994 visualizações. Só que praticamente ninguém comenta, apenas 9 pessoas comentaram. Como eu respondi aos 9 comentários, então tem 18 comentários lá. Eu gravei um vídeo exatamente sobre isso e eu tive pouquíssima visualização, porque normalmente meus vídeos demoram uns dias para começar a ter visualização. Eu teve um vídeo que teve 42 visualizações, 0 comentário. Teve curtida, 3 se não me engano, mas 0 comentário. Então, o que eu fico triste com isso, eu fico triste, às vezes fico desanimado, penso até em desistir, mas sempre digo assim, se eu desistir, vou fazer o quê? Eu gosto disso aqui, eu gosto de comentar, eu gosto de fazer vídeos, não sou um cara falante. Então, quando eu estou fazendo vídeo aqui, como eu sou um cara que vivo muito sozinho, eu trabalho sozinho, eu moro sozinho, então fazer vídeo é uma maneira de conversar com as pessoas. E quando alguém comenta, é uma coisa a mais, uma palavra a mais que eu posso falar com alguém, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje falando exatamente sobre isso, que se a coisa não está dando certo, não é que o mundo me odeia, não é que o YouTube me odeia, não. Às vezes dá a impressão assim que o YouTube puxa o saco de algumas pessoas. Não é o YouTube coloca os vídeos à disposição. Se ele sente que alguém gosta, ele oferece de novo. Por exemplo, tem alguns canais que eu acompanho e eu percebo o seguinte, vem a notificação por vídeo para mim, até estou inscrito, mas eu não acesso o vídeo. No outro dia, aquela notificação aparece novamente para mim. E se eu não acessar, depois aparece mais uma vez. Então, por exemplo, são canais grandes que o YouTube quer que o pessoal assista. Quando é um canal pequeno, que nem o meu, que tem menos... Nem sei se eu tenho 300 inscritos, acho que nem tenho 300 inscritos no canal. O YouTube então não está muito preocupado comigo, né? Deixa o cara se lascar, deixa o cara se virar. No momento que ele crescer muito, a gente dá um apoio para ele. Mas não que o YouTube esteja conspirando contra a minha pessoa, não que o mundo esteja conspirando, Deus esteja conspirando, que tem alguém conspirando contra mim, não. Eu apenas ainda não consegui acertar. E dificilmente você vai acertar. Vamos voltar à caixa de parafusos no início do vídeo. Vamos supor assim que você tem 50 chances de você achar o parafuso correto. Você tem 5.000 parafusos, mais formatos possíveis, mais 5 que encaixam naquele furo que você precisa. Vamos supor que eu te dê 50 chances. Se naquelas 50 chances você não acertar, tchau, você não vai mais poder mexer naquela caixa de parafusos. Aí você vai se preocupar, você vai desesperar, e você vai começar a pegar, não vai mudar nada. Se você é desesperado, calmo, as chances são as mesmas, né? As chances não vão mudar só porque você está calmo ou está desesperado. Mas quer dizer, 50 tentativas não deu azar para você. A vida é assim, a gente passa anos lutando e não consegue. Existem pessoas, se você for procurar biografias, história de pessoas vencedoras, você vai ver que tem pessoas que elas venceram aos 70 anos. Aos 70 anos elas querem uma ideia top, que funcionou, que deu certo. Mas eu pergunto assim, mas por que não deu lá quando ela tinha 20 anos, 30 anos? Ela está com 70 anos. A partir dali ela fica rica, ela ganha muito dinheiro. O que ela vai usufruir daquele dinheiro? No máximo para pagar um médico, para ter uma morte mais digna, né? A ideia seria se você vencesse aos 20 anos. Mas também eu, por exemplo, se eu tivesse vencido aos 20 anos, hoje eu seria um cara estúpido, arrogante, prepotente. Eu era meio assim, porque eu tinha uma facilidade de entender as coisas, eu tinha facilidade de estudar, gostava de estudar, então eu me sentia muitas vezes superior às pessoas. Só depois, já com 30 e poucos anos, quase 40 anos, que eu entendi que eu não tinha ganho nada com isso. Eu tinha uma colega que era extremamente burra, né? Um dia eu pensei, ela não é burra, o cérebro dela parecia lento, só que dentro do ramo de eletrônica ela era bem mais sucedida do que eu, né? Aí um dia conversando com ela, me falou que ela teve disritmia cerebral quando era criança. E que ela foi tratada e que um dia o médico falou para a mãe dela que ela tinha sido curada, mas que o cérebro dela tinha ficado lento. E aí eu pensei, caramba, é verdade, né?
ela demora para entender as coisas, mas ela entende, ela não é burra. A pessoa burra normalmente não entende, né? Ela só demora para entender. E aí eu pensei assim, o que eu ganho com o meu cérebro super rápido? Eu entendo com facilidade. Eu não ganhei nada além de enxaqueca, né? Porque eu sofria muito de enxaqueca. Depois eu superei isso, né? E superei, hoje eu estou mais calma, e a partir dali comecei a relaxar, comecei a ver a vida por outro ângulo, né? Então hoje eu estou procurando não fazer mais vídeos tão técnicos, tão explicativos, fico mais à vontade, por isso que eu fico mais à vontade, né, para a área verde, eu não estou preocupado muito em fazer sucesso, porque sei que o esforço, ele não define muito sucesso. Eu conheço canais onde as pessoas falam super bem, tem um discurso assim, muito legal, mas não tem grandes visualizações. Uma vez eu acessei o canal de uma jovem, ela falava um termo parecido com o meu, o autodesenvolvimento, então, nossa, como ela fazia vídeo bem feito, como ela tinha uma dicção boa, como ela, o vídeo era perfeito, a capa bem feita, e ela tinha o quê? 10 visualizações, 30 visualizações, nenhum vídeo chegava a 50 visualizações, e tinha muito vídeo, eu pensei, caramba, né? Eu tenho um colega de serviço que ele grava quando estuda, ele tem que estudar um livro para uma prova, quando ele fez administração, hoje ele já está formado. Ele me explicou que ele faz um resumo do livro, ele fala, né? Então ele me mostrou as gravações, nossa, tem uma dicção super boa, nossa, eu falei para ele, cara, por que você não cria um canal com essa dicção, com essas ideias que você tem? Ele, porque eu queria, mas aí 100 pessoas visualizam, 5 curtem, né? Não, você não pode preocupar com isso, né? Você tem que fazer o canal, invista. E, por exemplo, agora, eu tenho, por exemplo, 42 visualizações, nenhum comentário. Eu pego vídeos assim de pessoas mais ingênuas e tal, quase todo mundo que assiste comenta. Mas tudo bem, o que eu vou fazer? Então eu parei, a gente se decepciona, chateia, né? Saber que você faz um conteúdo que você gosta e as pessoas acabam não comentando, não curtindo, não fazem, né? A gente se decepciona. Mas é meu prazer hoje estar em fazer o vídeo. Então eu estou fazendo o vídeo que eu estava em casa, não tinha que fazer. Sozinho, eu pensei, vou sair gravar um vídeo, dar uma passeada, né? Agora em torno de 14 horas, hoje é quinta-feira, é feriado, né? Feriado, estou gravando isso num feriado, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, provavelmente na próxima semana, que essa semana eu já postei um vídeo. E nessa madrugada passada, eu gravei uma live, eu passo aqui, eu moro pertinho, trabalho pertinho daqui, eu resolvi fazer uma live enquanto ia para casa, né? E acontece o seguinte, quando eu cheguei pertinho, a minha ideia é até entrar dentro de casa, quando eu entrar dentro de casa eu iria desligar a live. Porém, quando eu cheguei um pouquinho antes da minha casa, tem um senhor ali que eles estavam encerrando uma festa e quando ele me viu assim, ele já estava vindo para desligar o som, porém a música estava muito alta e eu acredito que o YouTube captou aquela música e aí eu desliguei na hora a live e o que o YouTube fez? Ele fez um recorte da live e deletou o resto. A live tinha dado uns 14 minutos, 15 minutos talvez, e ele fez um recorte de 4 minutos e 50. E aí eu acabei deixando como privado. Eu tenho um canal, eu tenho um grupo no WhatsApp e às vezes eu deixo o link para entrar nesse grupo na descrição dos vídeos. Vamos ver se eu deixo nesse. E aí eu botei o link no grupo e botei a live como não listada, porque o público não ia entender. E ali no grupo eu expliquei, isso aqui é um resumo da live, né? Que ele derrubou, né? Por causa desse motivo, acredito que foi por esse motivo, ele fez um recorte e derrubou o resto para proteger o meu canal. Então veja só, o YouTube foi gentil comigo. Ele podia ter dado um strike, mas não, ele não fez isso, né? Então não é que o YouTube esteja conspirando contra mim. Eu realmente não acertei ainda, né? Eu vou acertar um dia? Pode ser. Mas eu deixo essa palavra de motivação para você. Então se as coisas estão dando errado para você, tem alguma coisa errada com você, não é com o mundo. Você que ainda não acertou, eu que ainda não acertei, nós ainda não acertamos. Parabéns para quem acertou, parabéns para quem conseguiu vencer. Pena para nós que não conseguimos, né? Então esse é o vídeo de hoje, gratidão pessoal, muito obrigado por ter assistido e aguardo vocês no próximo vídeo.